Então, beleza, pessoas. Na aulinha de hoje a gente vai falar sobre motores, beleza? No caso, o motor CC a gente vai falar. A gente, na última aula, mexeu com o motor servo, então mexemos aqui com o servomotor, até com o último projetinho aqui, que a gente deu uma mexida no servomotor, e hoje a gente vai mexer em motor CC. Então, outro formato de motor que a gente vai trabalhar e vai fazer, entre aspas, a mesma coisa que o servo, só que de uma forma um pouquinho diferente, né? O servo, ele tem toda aquela questão de posicionamento que a gente viu, e o motor CC, ele não vai ter isso, ele vai ser sempre um motor mais voltado para a parte de tração. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um robô, um carrinho, a parte de movimentação dele muito provavelmente seria com o motor CC e não com o servo, né? Justamente porque o motor CC, ele tem uma característica de poder trabalhar com tração e a rotação infinita, beleza? Então a gente vai mexer com esse outro formato de motor hoje, e aí a gente vai fazer a montagem, entender como é que esse motor vai funcionar, e daí depois a gente trabalha com outras coisas em cima disso, beleza? Então eu vou começar aqui um novo projeto, é um novo circuito. Então, o que a gente vai usar nesse nosso circuito de hoje? A gente vai usar aqui o nosso Arduino padrão, né, para a gente poder controlar o motor. Vou trazer aqui também uma placa de ensaio pequeno. Eu ainda não me acostumei com esse nome, mas tudo bem. Vou trazer aqui uma protoboard. E vou pegar esse cara aqui, que é o motor CC. Beleza? Então, a gente vai trabalhar com este motorzito aqui, que é o motor CC. Ok? Esse cara aqui, que está na nossa simulação do Tinkercad, ele aceita qualquer tensão, certo? Então, se eu ligar ele em 5 volts, 9 volts, 3 volts, ele vai funcionar. Porém, contudo, entretanto, todavia, normalmente, a gente tem uma separação. Que é o quê? O nosso Arduino, ele é o que a gente chama de parte lógica, e o motor é o que a gente chama de parte de potência. Então, eu não necessariamente posso ligar a parte de potência na parte lógica direto. Por que isso? O Arduino, ele é um elemento lógico, ou seja, ele trabalha com 5 volts de alimentação e ele trabalha com uma baixa corrente. Então, a relação corrente e tensão me geraria uma baixa potência. Esses motores, eles normalmente trabalham com tensões maiores do que 5 volts e eles também trabalham com uma alta corrente. Então, eles trabalham com uma alta relação tensão-corrente, o que faz com que eles tenham uma alta potência. Então, no caso aqui, a gente tem uma característica de alta potência para o motor e baixa potência para o Arduino, ou seja, um elemento lógico. Tanto que essas nossas GPIOs aqui, elas conseguem controlar elementos, mas sempre elementos de baixa corrente, porque elas têm uma capacidade de mandar corrente para o circuito baixa. Então, teoricamente, eu não poderia vir aqui e fazer a ligação direta do motor no Arduino. A princípio, eu não posso fazer isso aqui, porque a chance de eu queimar o Arduino é gigante. Ou seja, é praticamente infinita a chance de eu queimar o Arduino aqui. Quase 100% de chance. Óbvio que existem motores menores e tudo mais, mas a maioria dos motores, se eu ligar direto desta forma, eu vou queimar o Arduino, ou seja, eu vou avariá-lo e ele vai explodir, pegar fogo e morrer. Então não é isso que eu quero, né? A gente gastou dinheiros nesse Arduino, então a gente não quer fazer com que ele pegue fogo. Então a gente tem que tomar um cuidado para trabalhar com esse motor CC aqui. Vocês vão perguntar para mim, né? Putz, o que a gente faz então? Normalmente, quando a gente precisa fazer essa integração entre um dispositivo lógico e um dispositivo de potência, a gente vai ter que montar um circuito para fazer essa ligação. Então, um circuito de campo entre as duas coisas. É um circuito de conexão. Então, não posso
ligar direto, eu tenho que ligar ele por partes, ok? Aqui, para a gente testar rapidamente, só para vocês verem uma coisa em relação a esse elemento que a gente tem na simulação, só para vocês verem mesmo, tá? Vou puxar o motor aqui para baixo, vou fazer o seguinte, ó. Vou ligar o motor direto na alimentação. Eu estou fazendo isso apenas como uma demonstração, a gente não deve fazer isso na vida real, tá? Só liguei ele aqui, então liguei o vermelho no 5 volts, liguei o preto no GND, ok? Deixa eu virar esse cara para ficar mais fácil de ver. Olha só. O vermelho eu liguei no 5 volts, o preto eu liguei no GND. Vou inicializar a simulação aqui. Vejam que nesse caso, ele está girando no sentido horário, ele tem um valor ali de 9.994 RPM, beleza? Então aqui ele está sentido horário a princípio, eu não estou muito enganado, horário, e ele está com essa velocidade. Agora eu vou parar e vou inverter essa ligação. Então, o vermelho eu ligo no GND e o preto eu ligo no 5 volts. Então, eu inverti a ligação. O que vai acontecer? Vai acontecer que agora ele vai estar girando com menos 9.994 RPM. Agora ele está no sentido anti-horário. Então, vejam que, dependendo da forma que eu ligar ele, ele vai girar para um lado ou ele vai girar para o outro lado. Então, é a partir dessa diferença de potencial que a gente define para qual lado que ele gira. Ok? Então, a gente consegue fazer essa definição. Então, aqui, a gente tem um motor CC, dependendo da forma que eu ligar ele, ele vai girar para um lado ou vai girar para o outro. E a gente viu que se a gente ligar ele ali nos 5 volts, ele, a princípio, funciona na simulação, mas eu não deveria fazer isso na nossa vida real. Outra coisa que eu posso mostrar aqui inicialmente para vocês também é esse motor. Eu vou puxar essa bateria 9 volts, tá? Onde aqui eu tenho uma tensão maior. Então, eu vou ligar vermelho com vermelho, preto com preto. Vou dar o play. Vejam que agora, ó, a gente tem uma rotação maior. Por quê? A princípio, com mais tensão sobre esse motor, por ser de simulação, ele roda mais rápido. Então, quanto mais tensão eu tenho sobre o motor, mais rápido ele roda. Quanto menos tensão eu tenho sobre o motor, menos rápido ele roda. Então, essa tensão que vai definir para a gente a velocidade de rotação, ok? Óbvio que isso depende de algumas características do próprio motor, né? Físicas dele. Eu não posso simplesmente vir aqui e meter 9 volts se é um motor de 5. Assim como eu não posso, no motor de 12, meter 5 volts. Então, sempre tem que analisar a especificação desse cara aqui para poder fazer corretamente o circuito, para poder trabalhar corretamente com o circuito. Obviamente, aqui por ser uma simulação, eu posso colocar qualquer tensão aqui, ele vai funcionar e não vai pegar fogo, né? Então, lembrem desse detalhe, que na nossa vida real, se a gente vai fazer essa montagem aqui, a gente tem que tomar um cuidado físico de analisar qual que é a tensão do motor para a gente poder trabalhar, ok? Mas vamos considerar aqui, então, só para a gente poder fazer ali o nosso circuito, vamos considerar que esse motor fosse um motor de 9 volts, beleza? Então, se esse motor ele é um motor de 9 volts, eu não poderia ligar ele diretamente no Arduino, eu teria que usar um circuito de passagem de parâmetro, um circuito de meio de campo ali para ligar o elemento lógico com o elemento de potência, beleza? E para fazer isso, o que a gente tem aqui? A gente tem um componente que é o L293. O que é esse L293 que eu vou puxar aqui? Esse cara aqui, ele é chamado de ponte H. O que é uma ponte H? Uma ponte H é um circuito que tem a capacidade de, a partir de um acionamento lógico, fazer o controle de potência, ok? Mas não só isso.
ele tem a capacidade de inverter sentido de rotação. Óbvio que não só sentido de rotação, aqui, para ser um pouquinho mais específico, ele inverteria sentido de corrente, tá? Mas, como a gente não vai entrar em detalhe em relação a essa parte física, aqui, essa ponte H, ela ajudaria a gente a fazer o sentido da rotação do motor. Então, no caso aqui, eu tenho 2 pinos, né? Eu não posso ligar eles aqui direto nos meus pinos de controle, né? Então, para eu girar ela para um lado, por exemplo, eu tenho que fazer com que esse terminal tenha nível lógico alto e esse nível lógico baixo. Quero girar para o outro lado, tenho que fazer o inverso. Terminal 1 com nível lógico alto, terminal 2 com nível lógico baixo. Então, como eu não posso ligar direto aqui, e eu quero, ou eu gostaria de fazer isso aqui, ter uma rotação, eu tenho que usar aqui, que é um circuito lógico, para fazer a questão da passagem de parâmetro do meu sistema lógico para o meu sistema de potência, ok? Então aqui, esse carinha, pelo menos na simulação, ele é bem bacana, porque quando eu coloco aqui o meu cursor sobre os terminais, ele já me dá qual que é a funcionalidade de cada terminal que eu tenho aqui, ok? Então, eu tenho aqui um conjunto de terminais. Então, vocês vão ver aqui que eu tenho o ativar 1 e 2, entrada 1, saída 1, solos, saída 2, entrada 2, potência 2. E aqui em cima eu tenho a mesma coisa, só que daí com 3 e 4, beleza? Então, esse componente é, na verdade, 2 pontes a gás. Então, eu poderia controlar até 2 motores diferentes com essa ponte H, com esse dispositivo daqui, beleza? E o que é cada um desses elementos? O solo, que está aqui, é o nosso GND, ou seja, é a nossa tensão de referência. Então, todos esses pinos de solo aqui, eles são interligados, eles servem para que a gente possa ligar a nossa referência. Aqui, as entradas 1 e 2 seriam justamente os pinos que recebem a tensão lógica, ok? Então, a ideia é que se eu coloco nível lógico alto na entrada 1, a saída 1 tem nível lógico alto. Se eu coloco nível lógico baixo na entrada 1, na saída 1 eu tenho nível lógico baixo. Ah, Priscila, mas para que então que eu preciso desse componente? Se quando eu coloco na entrada nível lógico alto, sai nível lógico alto na saída? Porque esse cara aqui, ele tem a capacidade de controlar tensões. Então, se a gente olhar, a gente vai ter um potência 2 e um potência 1 aqui, certo? Então, eu consigo trabalhar com tensões diferentes, ok? Então, por exemplo, eu vou alimentar aqui o potência 1 com 5 volts e esse potência 2 com 9 volts. Então, quando eu coloco 5 volts na entrada, nível lógico alto padrão na entrada, aqui na saída vai sair um nível lógico alto, só que com 9 volts. Então, ele tem essa capacidade de fazer uma tensão lógica virar, entre aspas, uma tensão de potência, ok? Então, vai ser justamente para isso que esse componente aqui vai servir, para que a gente consiga acionar um elemento que não tenha a mesma tensão do nosso Arduino. Então, no caso de motores, normalmente esses motores não têm a mesma tensão do Arduino, vão ter 9 volts, 12 volts. Então, não posso vir aqui e ligar direto no pino, porque o pino é de 5 volts, se eu ligo direto no motor que tem uma tensão maior, eu gero algum tipo de intermitência no sistema, posso avariar o sistema. Então, eu uso esse elemento aqui de conexão, onde eu vou entrar com um nível lógico numa tensão mais baixa, e eu vou sair com o mesmo nível lógico, só que numa tensão mais alta. Então, ele faz justamente esse processo de, entre aspas, transformar uma tensão de 5 volts para uma tensão ali de 12 volts. Beleza? Então, a entrada 1 controla a saída 1, a entrada 2 controla a saída 2. Entrada 3 controla a saída 3, entrada 4 controla a saída 4. Beleza? E aqui esse ativar 1 e 2
é justamente para que eu possa deixar essas entradas ativas. Então, seria um enable, beleza? Então, se eu quero que a entrada 1 e a saída 1 estejam funcionando, eu ativo esses caras aqui, ok? E um último detalhe aqui desse componente é que a potência 1 vai ser a potência lógica, ou seja, a tensão de alimentação lógica, e essa potência 2 vai ser a tensão de alimentação da parte de potência propriamente dita. Então, seria a tensão de alimentação do motor. Então, aqui, como a gente está supondo que esse motor é de 9 volts, e o nosso Arduino é 5, o que a gente faria? Na potência 1, a gente ligaria 5 volts, e na potência 2, a gente ligaria o 9 volts. Ok? Então, essa é a ideia desse dispositivo aqui. Então, vou trazer ele aqui para a nossa protoboard, para a gente poder fazer as ligações. Ok? Então, o que a gente vai fazer de ligação aqui no nosso dispositivo? Eu vou girar esse cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui do pino vermelho aqui da bateria e trazer para a protoboard, para essa linha vermelha, e do preto trazer ele para a linha preta. Beleza? Então, o que normalmente a gente faz ali em relação às alimentações, pegamos o positivo da alimentação aqui e o negativo da alimentação aqui. Beleza? Vou trocar as cores dos fios aqui para a gente não se confundir. Vou colocar um vermelho e um preto. Beleza? Na verdade, aqui eu vou fazer até um pouquinho diferente, tá, pessoal? Como a gente vai ter duas tensões, uma de 5 volts e uma de 9 volts, esse carinha aqui de 9 volts eu não vou ligar no vermelho, eu vou ligar aqui no laranja, ok? Para ficar parecido com a nossa cor que a gente normalmente usa, só que com essa diferença, tá? Então, o laranja aqui vai ser o 9 volts, ok? Então, tem essa ligação aqui. E o que mais que eu vou fazer? Vou trazer o Arduino um pouquinho para cima aqui. E vou fazer também a ligação aqui, ó. Vou pegar, vou fazer a ligação lá em cima, vermelha, no nosso 5 volts, e a ligação preta aqui do nosso GND. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem uma linha de GND, uma linha de 5 volts, e aqui embaixo a gente tem outra linha de GND e uma linha de 9 volts. Beleza? Então, são duas tensões diferenciadas que a gente tem. Um outro detalhe é que quando a gente está trabalhando com tensões diferentes ou circuitos diferentes aqui, todos os GNDs eles têm que estar interligados. Ou seja, todas as linhas de zero, elas têm que estar interligadas. Então, tem que interligar essa linha de zero da bateria com essa linha de zero do Arduino, ok? Se eu não fizer isso, o sistema não vai funcionar e vai perder a referência, tá? Obviamente que na simulação eu não precisaria fazer esse detalhe, mas na vida real eu tenho que fazer. Se eu não fizer isso, não funciona de jeito nenhum. Na simulação até funciona, mas vamos fazer pelo mais correto, que seria o nosso real, ok? Daí, o que eu vou fazer mais aqui? Agora, eu vou começar a fazer a interligação desse L293, ok? Esse pino que tem a potência 2, eu vou fazer a ligação aqui do nosso 9 volts. Então, vou interligar essa linha que tem 9 volts aqui na potência 2 e vou interligar a linha que tem 5 volts lá na potência 1. Eu vou ligar nesse pino aqui da potência 1, 5 volts, e nesse pino da potência 2 eu vou ligar 9 volts, ok? Além disso, o que mais que eu vou fazer? Eu vou interligar onde está escrito aqui saída 1 em um dos terminais do motor, ok?
E vou ligar aqui onde está escrito saída 2, no outro terminal do motor. Vou fazer desta forma. Esses dois caninhos aqui eu vou colocar eles como azul. Azul é uma cor legal. Beleza. Então, liguei aqui o saída 1 num lado do motor, liguei a saída 2 no outro lado do motor. Também vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse pino aqui de ativar 1 e 2 e vou fazer a ligação desse pino lá em cima, aonde eu tenho o nosso 5 volts, ok? Então, vou fazer essa ligação aqui desta forma, tá? Só para ficar bonitinho. Então, eu interliguei aqui o ativar 1 e 2 lá em cima. Vou colocar esse carinha aqui como vermelho também, por ser uma ligação direta dos 5 volts. Então, eu ligando esse cara aqui nos 5 volts, quer dizer que ele vai estar ativo. Beleza? Então, a gente tem esse controle agora. Para a gente testar inicialmente, sem fazer um código pro Arduino, só para a gente dar uma olhada aqui, vou fazer o seguinte também, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tensão de 5 volts, que vai estar aqui no ativar 1 e 2, vou passar aqui para a entrada 1, também vou passar ele aqui para a entrada, só para a entrada 1, tá? Entrada 2 não. Entrada 2 eu vou colocar aqui no GND. Isso aqui é para a gente fazer um teste inicial, tá, galera? Depois a gente vai ligar lá no Arduino e ver funcionando bonitinho, tá? Olha só, para fazer um primeiro teste inicial, eu liguei essa entrada 1 aqui no e liguei a entrada 2 no GND, beleza? Então, vou mandar rodar esse cara aqui. Ele explodiu. Parece que tem input 3, né, Mar? Ah, que eu esqueci de colocar o solo, né? Me perdoe. Tem que colocar o solo aqui. Sou burro. Aí, agora sim. Me perdoe, eu tinha esquecido aqui de fazer a ligação do... Opa, volte. A ligação do solo. Então, esses pinos aqui de solo eu tenho que ligar no GND aqui também, tá? Posso ligar só um deles. Eu liguei 2 ali, mas eu posso ligar só um. Então, se eu inicializar aqui a simulação, o que vai acontecer? Vejam que o sistema está rodando para um dos lados, ok? Então, aqui no caso, eu estou rodando horário. É horário, acho. É horário. Ele está rodando aqui horário, beleza? Mas por que ele está rodando horário? Porque eu defini aqui que quando eu liguei essa entrada 1 nos 5 volts, eu vou fazer com que a saída 1 tenha 9 volts. Então, estou colocando nível lógico alto na entrada 1 e a saída 1 está com nível lógico alto. E colocando GND na entrada 2, ou seja, estou colocando nível lógico baixo na entrada 2, está saindo nível lógico baixo na saída 2. Então, tem um fluxo aonde a minha corrente ela entraria no terminal 1 e sairia pelo terminal 2, o que faz com que esse meu motor pode no sentido horário. Se a gente vier aqui e inverter esse processo, eu vou inverter agora. Eu vou colocar a entrada 1 em GND e vou colocar a entrada 2 em VCC, no caso, em 5 volts. Vou dar um play. Vejam que agora ele está rodando no sentido anti-horário. Então, agora, por eu ter alterado quem está entrando por onde, eu estou alterando a movimentação. Então, agora eu coloquei nível lógico alto na entrada 2, que faz com que a saída 2 tenha nível lógico alto, e coloquei nível lógico baixo na entrada 1, o que faz com que a saída 1 tenha nível lógico baixo. Beleza? Então, tem um processo contrário aqui. Agora, a corrente entraria pelo terminal 2, rotacionaria no anti-horário
e sairia pelo terminal 1. E aqui no caso, também para vocês verem aquele primeiro teste que eu fiz, ligando o motor direto no 5 e direto no 9, vejam que eu estou com 16 mil e poucos RPMs, que é o equivalente ao ligar ele no 9 volts, ok? Então, posso até parar aqui a simulação e colocar um multímetro para a gente ter certeza que eu não estou mentindo para vocês. Então, posso colocar um multímetro. Então, vou colocar aqui no GND, vou colocar aqui na saída. Beleza? Então, vejam que na saída ali eu tenho aproximadamente os 9 volts. Se eu colocar esse cara aqui na entrada, o que eu vou ter? Eu vou ter os 5 volts. Então, eu estou entrando com uma tensão mais baixa para ter uma saída numa tensão mais alta. Beleza? Então, esse elemento aqui, esse L293 que a gente está usando, ele é uma ponte H, ele vai ter justamente essa funcionalidade. Essa característica de entrar uma tensão mais baixa e sair uma tensão mais baixa, mais alta, e também fazer essa mudança de rotação de sentido, ok? Então, aqui eu não estou mentindo para vocês, né? Entra 5 volts no terminal de entrada e no terminal de saída sai 9 volts. Então, sempre os mesmos níveis, né? Nível baixo sai na entrada, nível baixo faz com que saia nível baixo, na entrada tem nível alto, faz com que saia nível alto. A diferença vai ser sempre a tensão. Então, tensão mais baixa sai uma tensão mais alta. Beleza? Então, vou pegar, vou deletar esse cara aqui, não quero mais ele. Também vou deletar essas ligações que a gente fez nas entradas, ok? Então, ao invés de eu colocar esses caras aqui, direto nas alimentações, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar eles aqui nos pinos do Arduino, beleza? Vamos fazer uma ligação aqui. Eu vou ligar a entrada 1 no pino 3 e eu vou ligar aqui a entrada 2 no pino 2, beleza? Então, liguei a entrada 1 no pino 3, entrada 2 no pino 2, tá? Vou deixar em verde aqui mesmo para ser diferente, tá? Então, essa ligação que eu fiz das entradas do Arduino, então, em verde. Ligação aqui das saídas no motor, em azulzinho. Aí, 9 volts laranja, o que é GND, ou seja, 0 volts é preto, e o que é 5 volts está aqui em vermelho. Beleza? Então, essa ligação, a princípio, que a gente tem. Então, o que a gente pode fazer agora? A partir do momento que a gente ligou essas duas entradas no Arduino, a gente consegue controlar se elas vão ter nível lógico alto ou nível lógico baixo. Beleza? Então, vamos vir aqui e codificar isso. Não quero blocos, quero texto. A gente muda para texto aqui. Então, beleza. O que a gente vai fazer inicialmente? Vamos fazer um teste simples aqui, onde a gente vai dar um pin mode dos nossos pinos output e também do pino 3 como output. Então, lembrando lá que o pin mode serve para a gente definir qual que é a direção do pino. Então, aqui eu estou falando que tanto o pino 2 quanto o pino 3 vão ser saídas. Ok? E daí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um digital write para escrever no pino. Então, vou escrever no pino 2 high e vou escrever no pino 3 low. Então, vou colocar nível lógico alto no pino 2 e nível lógico baixo no pino 3. Beleza? Vou dar um delay aqui de 2 segundos, 2 segundos, 2 milissegundos, e vou fazer o mesmo processo. Só que daí agora eu vou inverter. Então, o pino 2 eu vou colocar low,
No pino 3 eu vou colocar high. Vou dar outro delay de 2 segundos, 2.000 milissegundos. Beleza? Então, vou fazer esse código bem simples, que só vai inverter ali o sentido de rotação. Depois a gente vai incrementando isso aqui um pouquinho. Beleza? Então, vou dar um play aqui. Então, olha só. O que o sistema está fazendo? Ele vai 2 segundos rodar para um lado, 2 segundos rodar para o outro, 2 segundos rodar para um lado, 2 segundos rodar para o outro. Então, estou controlando aqui o motor justamente pelo código. Então, consigo, pelo meu código, definir qual que é o sentido de rotação aqui do nosso elemento motor. Beleza? Então, justamente pelos pinos. Então, quando eu coloco o pino 2 em high, eu estou ligando essa entrada aqui, fazendo com que ele gire para um lado. Quando eu coloco o pino 3 em high, eu estou ligando a outra entrada, fazendo com que ele rode para o outro lado. Obviamente aqui, vamos supor que eu queira que ele fique parado também. Para ele ficar parado, o que eu vou fazer? Eu vou dar um digital write, tanto no pino 2 quanto no pino 3, em low. Então, para eu parar o meu sistema, para eu parar o meu motor, eu teria que dar nível lógico baixo nos dois pinos. Então, agora ele vai rodar 2 segundos para um lado, 2 segundos para o outro, vai ficar parado por 2 segundos. Então, vejo aqui, rodou, rodou, rodou. Vou dar o delay ali, né? Porque senão não vai fazer nada. Delay de 2.000 milli. Olha lá, rodou para um lado, rodou para o outro, parou. Aí vai rodar para um lado, vai rodar para o outro e vai parar. Então, dessa forma que eu também faço com que ele fique parado. Então, tenho aqui uma característica para justamente controlar ele. Se um dos elementos estiver em nível lógico alto, roda para um lado. Se o outro tiver em um nível lógico alto, roda para o outro. Se os dois estiverem parados, o que vai acontecer é que ele daí não vai rodar, beleza? Então, essa é a ideia. Aqui agora, para a gente fazer algumas coisinhas, a gente poderia, por exemplo, controlar ele ali pela UART, né? A gente pode trabalhar ali com a UART também para fazer esse controle aqui para ficar um pouquinho diferenciado também, beleza? Então, vamos fazer aqui uma comunicação pela UART no sistema, testar ali com a UART para ver se funcionaria também ou se é tudo uma mentira esse processo. Isso é uma mentira. Não, mentira, não é uma mentira. Imagina, a Priscila está mentindo para vocês. Não, não estou mentindo para vocês. Antes da gente fazer aqui o serial, até aqui, beleza? Fez sentido? Tranquilo? Sossegado? Mais ou menos? Beleza? Tranquilão? Então, bacana. E vocês aí tá funcionandinho também? Tá sossegado? Funciona, mas tem sim, Itamar, a gente vai conseguir controlar essa velocidade pelo PWM. A gente vai ver depois a parte de PWM, justamente para fazer esse controle de velocidade, ok? PWM, no caso, vai ser uma modulação de pulso. Então, sim, a gente vai conseguir fazer esse controle. Ok? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos brincar aqui um pouquinho agora, então. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos brincar com a serial, beleza? Então, vou aqui colocar um serial.begin, vou abrir parênteses e colocar 965.
Isso aqui vai servir para indicar que a gente vai trabalhar com a serial, e essa serial ela vai trabalhar numa velocidade de 9.600 bits por segundo. Beleza? E daí, o que eu vou fazer? Fazer diferente. Eu vou recortar esse cara daqui, jogar aqui para baixo, que eu vou usar isso aqui depois, beleza? Aqui dentro do loop, então, a gente vai fazer lá um if, um serial.available, beleza? Então, se eu tiver alguma informação disponível, aí sim ele vai entrar dentro deste if, beleza? Então, se eu tiver alguma informação disponível, o que ele vai fazer? Vai fazer um serial.read, beleza? Então, ele vai ler uma informação, ok? Então, eu vou criar aqui um byte chamado, sei lá, letra, pronto, que vai receber este serial read, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? If a minha letra for igual a D maiúsculo, eu vou fazer com que ele rode para um dos lados. Então, vou vir e vou mandar ele rodar para esse lado. Eu vou fazer aqui um else if. Só põe igual, igual, né? Obrigado. Se a minha letra for igual a E, eu vou fazer o meu motor rodar para o outro lado. Beleza? E vou fazer aqui um else if, e se a minha letra for igual a P maiúsculo, eu vou parar o meu sistema. A preguiça de digitar é gigante, né? Então, vejam que, né, gente. Então, beleza. Isso aí. Então, se na serial receber um D, eu rodo para um lado, se eu receber um E, eu rodo para outro lado, e se eu receber um P, eu paro o meu motor. Beleza? Então, quando a minha serial estiver available, quando eu receber alguma coisa, eu pego o que eu recebi, jogo dentro dessa variável auxiliar letra aqui e verifico qual que é o valor da letra. Dependendo do valor, eu faço alguma coisa. Então, vamos rodar esse cara aqui. Eu fiz available. Vamos escrever direito, né? Escreve direito e dá certo. Faltou um izinho aqui, pessoas. Beleza? Então, available. Quando escreve direito, funciona. Então, vejam que o nosso motor aqui não está girando, porque eu não tenho nada no momento, né? Vou vir aqui no serial monitor e vou mandar um D maiúsculo. Mandei um D maiúsculo, está rodando para um lado. Agora eu quero parar o sistema, mandar um P maiúsculo. Mandei o P maiúsculo e para. Agora eu quero rodar para o outro lado, mandar um E maiúsculo. Ele começa a rodar para o outro lado. Então eu consigo aqui controlar o meu motor. Aqui no caso eu estou controlando pelo serial, pelo ART, mas eu poderia controlar por um botão que está aqui, ou por botões que estão aqui. Eu poderia controlar por um analógico, então poderia controlar por um potenciômetro. Eu poderia controlar por sensores, então poderia colocar algum tipo de sensor ali no meu sistema, e dependendo do valor do sensor, eu dizer que ele vai para um lado, vai para o outro, e assim sucessivamente. Então, eu consigo fazer esses controles de motor por aqui. O que eu quis mostrar com arte, mas qualquer controle funciona. Então, daria para fazer tanto com a arte, quanto com o analógico, quanto com outros elementos. Aqui eu poderia até criar uma lógica um pouco mais complexa para análise. Beleza? Aqui, pessoas, tranquilão? Não tranquilão?
Aqui é legal que daí dá para brincar, né? Daria para colocar um segundo motor, fazer ele ir para frente, girar para um lado, virar para o outro, ir para trás, parar. Então, né, isso aqui seria o começo de um robozinho, né? Fazer um carrinho, alguma coisa do gênero. Então, conseguindo controlar bem esse motor e testar bem ele, e depois a gente poderia ir lá para a parte de PWM, para controle propriamente dito, para daí sim fazer alguma coisa mais bacana. Até aqui, gurizada, beleza? Sossegado? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Belezão? Beleza, beleza? Então, bacana. Então, nesse momento, eu vou propor duas atividades para vocês, ok? Eu vou propor duas atividades para vocês. Primeira atividade, qual que é? É que vocês alterem esse controle que eu fiz aqui de serial para um controle manual com botões. Então, clicou no botão, ele vai para a direita, segundo botão ele vai para a esquerda, e clicou num outro botão, ele para. Beleza? Então, fazer um controle por botões. Então, ter 3 botões, um para cada operação ali. Um para ele ir para o horário, um para o anti-horário, um para parado. Beleza? Então, essa seria a primeira atividade. A segunda atividade seria fazer o quê? A segunda atividade seria incrementar isso aqui e colocar um segundo motor na parte de cima desse L293. Então, a gente usou a parte de baixo para um primeiro motor e a segunda atividade seria fazer o controle de 2 motores ao mesmo tempo com esse L293. Ok? Essas seriam as duas atividades propostas no momento para vocês treinarem e verem que tá tudo certinho, tá tudo funcionando. Conseguindo fazer essas duas atividades, aí sim a gente pode prosseguir para o próximo passo. Beleza, galera? Entenderam aí? Tranquilo? Vou pausar a gravação e por enquanto é isso. Valeu!